Continuando aqui, pessoal. Esse aqui a gente já fez, aliás, é que eu voltei, não foi? Tá na página 31. 31, boa, valeu, Rodrigo. Isso, essa aqui. O que marcamos nessa aí, pessoal? Falso, parece certa. O meu parece certo é diferente do parece certa da Priscila, hein, pessoal? Quando ela fala parece certa é que tá certa. Quando eu falo parece é que tá errado. Entenderam a diferença, né? Vamos combinar um protocolo. Tá certinho essa questão, pessoal. By the book. Tá escrito assim lá no PMBOK. Vamos entender o que ele quer dizer? A primeira coisa que é uma novidade, se você quiser anotar na versão 5, é que o PMBOK agora, ele separa o PMO em 3. Legal? Isso aí pode cair. Aliás, já teve uma questão recente, não lembro a banca de cabeça, que cobrou isso. Quais são os tipos de PMO? Legal? Suporte, controle diretivo. Então, isso aqui já caiu em prova, pode cair de novo. PMBOK 5 fala que existem 3 tipos de PMO. Os 3 tipos, pessoal, suporte, ele ajuda o GP, mas suporta, no sentido de dar treinamento, fazer metodologia. O PMBOK fala que esse tipo de PMO, o nível de controle é baixo. Ele não controla muita coisa, ele só ajuda. Entenderam a ideia? Os 50 gerentes de projetos vão receber um treinamento de como usa as metodologias. Entenderam a ideia? Suporta. Controle. Esse tipo de PMO, ele já tem um controle médio. Legal? O que ele faz? Ele, além de ajudar, ele monitora. Opa, não tá legal esse negócio não. Aí dedura o cara. Beleza? E o último tipo, diretivo. Nesse tipo, além de fazer o controle, ele também gerencia o projeto diretamente. Ele pode gerenciar, melhor falando, no projeto diretamente. Então, o controle é alto. O que a gente tem que lembrar desse slide aqui, pessoal? Os 3 tipos de PMO, né? Suporte, controle diretivo. Lembra sempre nessa ordem que facilita. O primeiro, o nível de controle é baixo. O segundo, apesar de ser a palavra controle, o nível de controle é médio. E o diretivo, o nível de controle é alto. Isso pode cair em prova, legal? Nível de controle de cada tipo de PMO. Aí ele reúne os dados, babá, é ligação natural. Quem falou errado? Você pensou em quê? Primeira parte. Eu não tive nem dúvida, né? Eu gosto assim, eu não tive nem dúvida. É mais forte ainda. Vamos lá. A parte exatamente a parte de suporte, que ele fala que ele auxilia. Auxilia. Ele não concentra em nada, nenhum poder estratégico, né? Então ele avalia como dirigente estratégico. Não avalia nada. Mas pode avaliar, não pode? Mas não pode? Pode. Não avalia. Pode. Não avalia o quê? Só fornece. O de suporte, você falou. Você está falando que se estiver falando só do de suporte, ele não faz isso. Certamente. Sim. Só que quando ele fala o PMO, ele está falando o conjunto dos 3, sacou? O PMO pode ser os 3. Pode ser, mas quando é só suporte... Mas ele não falou PMO de suporte. Entendi o que você falou. Para isso ser verdade... ele falou genericamente aqui. Mas é bom, pessoal, que tenha dúvida mesmo. É isso que acontece nas provas, né? Você vê esse negócio e começa a martelar. Peraí, mas se for um suporte, não faz isso. É assim que está no PMBOK. É fácil falar assim, né? O professor se defende assim, está escrito lá. Eu estou tentando aqui exemplificar. Essas questões, a banca vai fazer isso, cara. As questões vão estar aqui para isso mesmo. Questões que não são triviais, né? Você olha assim, peraí, mas não é 100% certo o que ele falou aqui embaixo. É verdade, mas também não é 100% errado. O CESP pode usar isso, né? É possível ser verdade? É. Então é verdade. Entendeu a ideia? Errado se ele falar, sempre o PMO vai fazer isso. Aí concordo contigo, o PMO de suporte não faz. Mas aqui, pessoal, até ele fala o Balance Scorecard lá no PMBOK, BSC. A ideia do PMO é essa, fazer essa ligação, o portfólio. Alguém não tem que gerenciar o portfólio? Quem gerencia? O PMO. Sim. Eu estou me referindo à primeira parte. Você não está falando da segunda, não? Não. Tá. Das informações de projeto estratégico corporativo. Entendi o que você falou. Se ele só fornece, ele não concentra, não reúne dados de informações estratégicas. Mas olha só, uma das atribuições fortes do PMO é coordenar projetos, não é? Coordenar no sentido, eu tenho 50 projetos, que são da minha estratégia, não são? Não, sim, mas o suporte não coordena. Essa é a minha preocupação. Eu tenho entendimento. O suporte não coordena, ele o fornece. PMO de suporte não coordena. Você está falando o PMO de suporte ou o suporte é a palavra suporte? Não, o PMO é o suporte, que é tudo de suporte. Ele só
suporta e não coordena. Então, mas ali ele está falando genericamente. O que eu te falei no item 2, que eu achei que fosse a tua dúvida, cabe aqui também, entendeu? Independentemente do tipo, o PMO faz isso aqui. Eu sei que você pode, assim, essas matérias, quanto mais você conhece, né, você pratica, são mais perigosas às vezes essas questões, porque você fala, pô, mas não é bem assim sempre. Mas ali ele não falou que é sempre, entendeu? Aqui, pessoal, eu fiz questão em Ctrl+C, Ctrl+V do PMBOK. Se cair assim, tá bonito. Beleza? Tá. PMO de suporte é quando o teu PMO, ele só ajuda, fornece suporte, né? Metodologia, treinamento. Aí o PMO que fala que esse PMO, o nível de controle dele é baixo, beleza? Aí o de suporte, o de controle, ele além de fazer o suporte, ele vai monitorar se os GPs estão cumprindo as regras, né? Ah, o GP tinha que toda semana colocar o cronograma atualizado, ele está colocando? Não, dedura ele. O PMO faz isso, né? Verdinho, amarelinho, vermelhinho, carinha triste, não tem essas coisas de PMO? Vocês conhecem isso, né? Então, isso é mais controle. E o último, diretivo. Além de tudo isso, ele pode também gerenciar projetos. Aí o nível de controle é maior. Beleza, Michel? Então agora, quando ele falar lá na questão sobre a gerência de projetos, ele tem que estar diferenciando o... Boa. O que o Michel falou, que tem questões que o Sérgio já cobrou umas 3 ou 4, o PMO pode gerenciar projetos? Pode. Foi uma grande dúvida em 2010 isso, questão do TCU e da BIM. A gente vai ver aqui do TCU. Ele pode falar genericamente, ainda assim. PMO pode gerenciar projeto? Pode. Porque o diretivo é um tipo de PMO. Agora, ele não pode falar todos os tipos de PMO gerenciam projetos. Aí tá errado. Porque agora o PMBOK 5 deixa claro esse negócio. Beleza? BSC, pessoal, a gente vai falar mais em COBIT, tá bom? Um pouco mais disso. Cai em prova, BSC, a parte de planejamento estratégico. Eu falo lá em COBIT disso aí com vocês. Vejam essa aí. O que marcamos aqui? Errado. O Linguarudo aqui falou, né, antes. Ele pode gerenciar projeto, desde a versão 4 e agora a versão 5. O Michel lembrou bem. Se ele colocar todo o PMO pode gerenciar projeto do tipo, errado, né? Aí, para você tentar relacionar com o teu dia a dia, com a prática, talvez seja até que o colega... Qual é o teu nome? Maurício falou aqui que tem sentido, pessoal. Na prática, as empresas, elas classificam os PMOs, às vezes, como corporativo e departamental, né? PMO corporativo, ele tem um viés mais estratégico. Ele que ajuda a definir os projetos estratégicos. O PMO departamental é TI tem um, não é? Às vezes a área administrativa tem outro, engenharia tem outro. Na prática é isso. Não se usa muito esse conceito que a gente está falando aqui, beleza? Então tem que ter cuidado, que a prática nem sempre é o que está no PMBOK, tá bom? 4 não tinha não, foi no 5. Essa divisão que você está falando, perfeito. Então, o PMO e o GP têm objetivos diferentes. O GP, ele vai olhar para o projeto dele. Ah, eu tenho que entregar o meu escopo, o meu cronograma no meu custo. O PMO vai olhar todos os projetos. A visão é diferente, né? O que marcamos aqui? Certo, né? Fala, pô, Muniz, mas é muito forte. A regra é clara, tá escrito assim, cara. Não briga comigo, beleza? Quando você vê uma questão dessa, exercício, banca Munix, e ficar revoltado, fala, é o PMBOK, a culpa não é dele. Eu sou apenas um mensageiro, beleza, pessoal? Eu só vou aqui falar o que tá lá. O PMBOK fala isso. Porque a ideia de dividir em fase é para aumentar o controle, não é? Melhorar a gestão. Logo, ele interpreta isso. O projeto é muito grande, divide em fase. Beleza? O teu sonho é chegar no Senado, no TCU. Será que vale a pena não fazer nenhum outro concurso e fazer só esse? Não, pô. O projeto é grande, pô. Passar no Senado, tem que... A vaga é muito concorrida, são pessoas que estão acostumadas a estudar para concurso. Então, não adianta querer passar no Senado, no TCU, falando, eu quero fazer só essa, né? Tem que talvez ter um faseamento. Você pode nem assumir, né? Falar, não, eu passei para pegar experiência, mas faça todos os concursos, não é isso, pessoal? Divida em fases. Elaboração progressiva, né? Aos poucos. É isso. Não adianta não, se eu vou fazer... Imagina, TCU, Senado de 3 a 4 anos. Vai fazer prova só de 3 a 4 anos? Vai ficar ruim, não vai? Esse viés aqui dessa afirmação, entenderam? Se o negócio é muito grandão, porra, divide em complexo, divide em fase. Pedaço, 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 né? Fica mais fácil. Legal, pessoal? Mais à frente eu vou falar sobre os tipos de fase com vocês. A questão é deve, né? Mas não necessariamente. Então aí surge
Boa. Eu fiz questão de deixar o devem porque é muito forte, mas é assim que está escrito. A gente fala, né? AID, PMBOK, COBIT, nada deve, tudo pode. Mas a afirmação está lá. Eu não vou ser contra essa afirmação. Está escrito lá. Eu concordo com ela? Não concordo. Porque se eu quiser fazer um projeto complexo com uma fase só, eu posso? O PMI vai me processar, falar, não pode, isso é errado. Não vai fazer isso. Mas está escrito assim. É isso que a banca vai fazer. Legal? Vai colocar essa afirmação, pá, para todo mundo falar, não, é muito forte. Mas está escrito assim. Se está escrito, pode. Beleza, pessoal? A palavra deve é para isso mesmo, para impactar. Para você ver que está escrito. Legal? A gente fala que a confusão, assim, que eu li a frase rapidinho, eu falei assim, desmembrar em pacote de trabalho é escopo. O projeto é bem maior que só escopo. É verdade. O escopo é um pedaço do projeto, tem outras coisas. Ó, o que o Rodrigo falou aqui, pô, Muniz, mas eu divido a elaboração progressiva tal, mais o escopo. O projeto é muito mais do que isso. Mas aí, Rodrigo, a gente vai ver uma questão daqui mais à frente, de EP. O escopo é um pedaço, mas é o grande pedaço. São 10 áreas de conhecimento, não são? A principal, o PMBOK não fala assim, mas é o escopo. Que a partir dele você faz todo o resto. Entendeu? Então, por isso que dá para pensar nessa divisão sempre do escopo, né? Porque o escopo é a razão de ser do projeto. O escopo é que tem um produto, entendeu? O resto, o cronograma é para ajudar a entregar o escopo, o orçamento é para pagar, né? Risco para gerenciar. A gente vai falar disso, tem questão que já cobrou isso, legal? A razão de ser do projeto é o escopo, que eu tenho que entregar. Beleza, pessoal? Nós ficamos com uma dúvida aqui em relação àquela questão anterior. Por exemplo, se vem uma questão dizendo que podem ser divididos em... Ah, pode. Aí pode aceitar. Boa. Pode, né? É. Tá certo. Se vier em vez de deve, podem. Eu sei que está escrito devem, Mas mas o texto pode. Aí você pode aceitar, porque o pode... O pode está contido no deve, entendeu? Aí beleza. O inverso que não pode. A dúvida deles é pertinente, entendeu, né, pessoal? Né? Porque podem, né? Tá ligados. Apesar de que, se a gente for muito cri-cri no português, quando ele fala podem, tá dizendo que pode também não ser. Aí cabe recurso. Aí o pode não pode. Vamos lá, pessoal. Vocês concordam? Vamos pensar juntos aqui. Ele fala, em outras palavras. Sempre vai ser cabido. Hã? Pode no lugar do deve sempre. Ó, o Rodrigo, o professor de português Rodrigo, falou o seguinte. Isso aqui é mais português do que pinhamboquês, beleza? É português. O pode está dentro do deve. Mas sendo cri-cri com português, eu posso falar o seguinte. Quando ele fala podem, ele está abrindo exceção que eu posso ter projetos grandes que não são divididos em fases. E não é facultativo. Ele fala devem, tem que ser. Pode ou não pode. Mas aí não tem problema não. Pode ou não pode? Não pode. Olhando o pé da letra, cabe recurso, não cabe? Inicialmente eu achei igual a ele, pode, mas se eu reescrever a frase, não pode. Todo projeto grande tem que ser obrigatoriamente dividido em fase. Então, se eu falo pode, eu estou dizendo que alguns não precisam. E precisam. Aí é mais português do que outra coisa. Eu entendo que tem que ser deve. Muniz, o que eu entendi de devem, na verdade, foi uma questão de é aconselhável porque não você é obrigado a, entendeu? A palavra deve. Você tem que estudar em casa. Não é facultativo, tem que estudar em casa. Entendeu? Mas eu concordo que, como o PMBOK, aí é questão de mais da interpretação da ideia. O PMBOK, ele é um conjunto de melhores práticas. Ele não obriga a nada. Então, caberia recurso por isso, né? Se uma empresa quiser fazer diferente, ela pode? Pode. Mas, pela palavra, está escrito assim. Então, caberia recurso nessa questão até, nessa interpretação. Hã? Mas o problema é que a banca vai... O detalhe, que ele falou tem razão, é que a banca vai te cobrar o português. Porque o PMBOK tem português. É doído, cara.
Pessoal, na verdade, a banca, quando o cara faz a questão, ele também pensa nisso. Se der dupla interpretação, ela tem que ser até anulada a questão, né? Porque dá para lá, dá para cá. Vamos lá. Amigos, o que marcamos nessa? Bonita, né? Essa é uma clássica da Sesgran Rio, não é não? Um gráfico lá que fala, no início do projeto, as partes interessadas têm alto grau de influência, não é assim? Sesgran Rio adora essa questão, pessoal, mas eu estou te mostrando que o SESP já cobrou, estão vendo? É um gráfico que mostra duas curvas, não é isso? Começa aqui, não começa? Vai descendo? Lembra dessa curva? Essa curva é da influência das partes interessadas. Ele falou, não? Gostou da minha curva não, cara? Eu desenho mal, obrigado. Isso é no início do projeto. Ficou horrível mesmo, né? Vai, desce aqui. No início, você vai fazer qualquer coisa na tua vida, em qualquer projeto. No início, ouça todo mundo. Beleza. Você não começou, né? Você ouvir é bom. O projeto... E não é assim não, cara. É assim, né? Tá bom. Tá lá no desenho, né? Depois de um tempo, chega uma hora que não vale a pena ouvir mais ninguém, né? Porque você vai mudar radicalmente. Não é isso? É o inverso do risco, não é? Quer dizer, o inverso do risco não, do custo da mudança, porque o risco também é assim, né? As duas coisas. No início do projeto a incerteza é alta, não é? Aí você vai planejando, vai diminuindo, beleza? No caso, o inverso dessa curva, começa aqui e vai subindo, não é? É feio, né? É mais ou menos uma barriguinha aqui. Custo da mudança. Porque no início mudar não custa nada. Depois, mudar custa muito. Eu sempre dou um exemplo na sala, piscina, né? Você vai fazer uma piscina, no início, pode ouvir todo mundo, não pode? Até a sogra, cara, você pode ouvir, né? Você quer piscina onde, minha sogra? Aí ela fala, você fala, todo mundo fala, beleza? No início é papel, você gasta papel, mudar toda hora é mole. Começou a cavar o buraco, já vai gastar mais. Pior, começou a colocar o azulejo, mudar não vai custar muito mais dinheiro? Vai. Então, quando começar a escavação, fazer colocar os azulejos, vai custar muito mudar, não vai? Essa é a ideia. Tem um gráfico disso aí, a gente fala nas questões da Sesgran Rio mais isso, tá bom, pessoal? Aqui é só para você contextualizar, sim? Na verdade, quando eu olho a palavra resultado, eu estou vendo mais para frente, certo? Resultado resulta, entendeu? É uma conclusão. Então, assim, influenciar o projeto, beleza. Ah, então ele fez cara feia, não foi para minha curva não, obrigado, tá? Foi por causa da questão, tá vendo? Que feio, perdão, tá bom? Mas o resultado que ele está falando, o teu resultado começa na iniciação, entendeu? O resultado que ele assim, você quer uma piscina assim, ó, 2 raias para você e para o amor da sua vida, beleza? 50 metros, vai e volta. Começou o projeto. Não começou. A ideia começou a nascer, entendeu a ideia? O final vai ser esse resultado. No início do projeto, todo mundo não pode influenciar esse resultado? Pode, dá mesmo, né? Não, no início não, cara. Pode. Aí alguém vai falar, pô, não faz só não, deixa de ser egoísta, cara, 2 raias. Pô, faz redonda pra todo mundo, sei lá, faz retangular, quadrado. Porque eu tô na minha cabeça com o resultado da entrega. Não, resultado no sentido, o resultado, ele começa desde o início. O resultado é que o seu projeto vai fazer, por exemplo. Então, não é só na execução, entendi a sua dúvida. Mas o resultado ali pode ser aceito, porque o resultado do projeto começa desde a decisão. Por exemplo, o resultado da aprovação de vocês começou da decisão de você estar aqui hoje. Entendeu? Você começou a criar o resultado já na decisão. Dá para aceitar. Ele não gostou muito não, pessoal. Não é questão de ser diferente. O resultado, assim, existe essa argumentação de ser no final. Mas se influencia o resultado, é isso. Desde o início. Sim, é porque o gráfico, ele mostra isso. O gráfico é esse, né? O resultado do projeto, as partes interessadas, elas influenciam o projeto mais no início, menos no final. A palavra resultado que você não gostou, né? Faz o seguinte, quando você terminar o curso, aqui, hoje à tarde, liga pro SESP, fala assim, isso é um absurdo, eu não concordo, né? É o jeito, né? Mas SESP é assim, tem palavra que vai dar dúvida mesmo. Aí,
Você tem que aprender com essa para as próximas, tá? Porque realmente dá dúvida. Vou apagar logo esse gráfico que tá horrível, né? Antes, para não ficar muito tempo aqui. E aí, pessoal? Certo. Aqui ele colocou uma palavra que é pouco comum você ver nessas questões de estrutura organizacional, né? Que é o facilitador, não, coordenador de projeto, tá vendo aqui? É que na estrutura matricial fraca e funcional, o GP tem tão pouco poder que às vezes ele é chamado de coordenador de projeto. Ele é até às vezes chamado facilitador. Então, só para resumir a história aqui esse assunto, pessoal, é um assunto importantíssimo em gestão de projetos, cai muito na CESGRAN Rio, mas também cai no CESP, que é você saber as características da estrutura organizacional. Né? Você vai gerenciar um projeto, você tem que saber de antemão como é que é o jeitão da empresa lá. A empresa pode ser funcional ou por projeto. Empresa funcional, ela foca muito na operação do dia a dia, né? Departamento. A palavra função vem de departamento. Especializada, isso. Repete a mesma coisa e se torna especializada. Por projeto, não. Tudo temporário. É tudo para entregar algo temporário. Durante um tempo, um resultado específico, né? Foca em projeto. Alocação faz, termina, faz outro, tal. Por projeto. Só que, na prática, uma empresa dificilmente vai ser 100% funcional hoje ou 100% por projeto. Aí o PMBOK fala no tipo que é o meio termo, não é? Que tipo é esse? Matricial. Só que a matricial tem matriciais. O Bernardo falou, não é uma matricial só, são 3. Então, o CESP tem uma diferença que eu sempre falo, pessoal, quando ele fala matricial, quando ele faz estrutura, ele não fala só de uma, geralmente ele faz menção, às vezes, às 3 genericamente. Então, se fala matricial, é a característica principal da matricial, independentemente de ser fraca, balanceada ou forte. Qual a principal característica da matricial? É que ele mistura um pouco da funcional com um pouco da por projeto. O CESP costuma, diferentemente das outras bancas, cobrar, sim, só matricial. Entenderam a ideia? Quando ele fala matricial, ele vai falar uma característica comum. 2 principais. É uma mistura das 2. E nessa matricial, as pessoas, elas se reportam a mais de um chefe. Beleza? A matricial, o cara se reporta ao mesmo tempo ao gerente de projeto e ao gerente funcional. Então, essas são as características comuns. Só que em prova, a gente vai ver que ele vai te cobrar também, às vezes, as diferenças dos tipos, né? A fraca, balanceada e por projeto. A matricial fraca, ela tem como característica principal o quê? Ela é mais próxima de que estrutura? A funcional, fraca de pouco poder para o GP. A forte ao contrário. Quem tem força? O gerente de projetos. Então, ela é mais próxima da projetizada. Balanceada é o meio termo, beleza? Metade do caminho é 50%, 50%. Então, essa questão, diferentemente de outras, que não é tão comum, ele citou o coordenador de projeto. Aí, pessoal, o coordenador, ele é mais encontrado, ele pode ser mencionado mais quando a estrutura for funcional e matricial fraca. E ele ainda pode ter dois papéis diferentes, o coordenador. Ele pode ser, quer dizer, o GP pode fazer papel de coordenador e de facilitador, beleza? Geralmente a banca te cobra gerente de projetos, mas aquela ali falou coordenador, não falou? Ela pode também falar facilitador, beleza? Então isso aqui como a gente combina aqui, vai ter hora que o slide vai ter que falar um pouco mais do que caiu até agora, porque o cara já cobrou uma vez coordenador, ele pode falar facilitador também, beleza? Facilitador é o cara que tem menos poder ainda, não manda nada. Entenderam a ideia lá? Ó? É um assistente, coordenador de comunicação, poder mínimo do mínimo. O coordenador, ele é facilitador, mas ele tem um pouquinho mais de poder. Tá vendo aqui, ó? Algum poder para tomar decisão. Então, na matricial fraca não tem coordenador, só tem facilitador? Não, nas duas, ó. Nas duas, o cara pode ser facilitador e coordenador. É lógico que a funcional tem mais cara de ser facilitador, mas o que a literatura fala é que na matricial fraca e na funcional, o papel do GP pode ser esses dois aqui. Como se fosse o AIS, né? O cara troca o boné. Troca o boné, isso. Num projeto, numa empresa tal, ele pode ser GP, na outra ele pode ser coordenador. Isso aqui cai muito em certificação PMP, beleza? Então a banca pode aproveitar esse slide aí numa prova específica de concurso também.
Vejam essa. O que marcamos nessa? Certa, né? Gerencial, estrutura funcional, o gerente funcional que manda. No orçamento, em tudo, beleza? Vou te mostrar uma tabela mais à frente. Essa aqui. Essa tabela, pessoal, seria o legal. Claro, não dá para decorar tudo, mas vai fazer qualquer prova que é a gestão de projetos. Essa tabela resumo te ajuda muito. Porque é a partir dela que as bancas podem fazer questões. Seja Gran Rio já fez, tirando daqui. A primeira dica para ler essa tabela, rapidinho, é você ver que essas duas coisas são iguais, né? São características que se repetem lá, de ponta a ponta. Então, tanto a autoridade do gerente de projetos quanto a disponibilidade de recursos são características comuns da funcional até projetizada. O problema é que a banca, às vezes, cobra o nome, né? Ó, estrutura funcional, o poder do GP e os recursos que ele tem à disposição dele, pouco ou nenhum. Aqui e aqui, estão vendo? Matricial fraca, passa de pouco ou nenhum para baixo. Baixo é quase pouco ou nenhum, tá vendo? Baixo é parecido com pouco, não é? Só que o que é menos? Pouco é menos do que baixo, entenderam? Uma palavra que pode matar uma questão? Então, se ele mete assim, na estrutura matricial fraca, o gerente de projetos tem pouco poder. Ou pouco ou nenhum poder, entenderam a ideia? Uma palavrinha muda tudo, ó. Aqui é baixo. Você já fez uma questão dessa, tá bom? Eu quero te mostrar isso. Se você gravar um, você gravou o outro. Poder do GP e o recurso que ele tem à disposição. Quem gerencia o orçamento? Ó, na funcional e matricial fraca é o gerente funcional. Foi o que aquela questão lá cobrou. Balanceado é misto. O resto é o GP. Isso aqui é um perigo, porque na matricial forte, por mais que o GP tenha um pouco de força, ele ainda tem o gerente funcional, com poder também. Mas quem manda no orçamento? É ele. Tá vendo lá? Porque na matricial, na projetizada ou por projeto, tá claro que é o GP que manda. Isso é claro, não vai ter dúvida. Mas na matricial forte, você pode ter essa dúvida, beleza? É o GP que manda. Papel do GP. Na funcional e na matricial fraca, o papel dele é em tempo parcial. Né? Ele não só gerencia projeto, ele faz ações rotineiras também, com o departamento. A partir da matricial balanceada, ele trabalha em tempo integral, ou seja, ele é gerente de projeto 100% do tempo. Mas a equipe dele, na balanceada, é parcial. Antes é tudo igual, depois é tudo igual. Aqui inverte, estão vendo? Então é a equipe que trabalha com ele no projeto, beleza? Trabalha em tempo parcial na balanceada e depois é tudo integral. Ou seja, a partir da matricial forte, todo mundo só foca em projeto. Tanto a equipe do GP, que trabalha com ele, quanto ele. Legal? Então essa tabela, eu sei que é muita coisa para você estudar, deixa essa tabela na semana da prova, reviver essa tabela. Ou faz anque, ou faz resumo, porque ela cai com uma certa frequência. Tá bom? Beijo. O que marcamos aqui, pessoal? Errada. A lição aprendida é importante? Mas ele colocou uma importância muito maior, né? Tá falando que o projeto não pode encerrar se não tiver lição aprendida. Entenderam a ideia, pessoal? Lição aprendida a gente começa a fazer na execução do projeto, né? Principalmente. E aí no final do projeto é o arquivo. Mas ele colocou uma importância muito grande, como se não conseguisse encerrar o projeto. Beleza? Vai, voltei. Porque a lição aprendida eu estava entendendo, lógico que você tem a lição aprendida do projeto, mas a lição aprendida de outros projetos. Como? As lições aprendidas de outros projetos. Como assim, de outros projetos? Dos outros projetos eu consulto no início, no planejamento, boa. Então, aí são importantes para avançar na execução e chegar nos projetos. Não, ele está falando que eu só consigo passar da execução para o encerramento com a lição aprendida. Com um projeto inovador, o que você vai fazer? Não tem como. Você pode não ter nenhuma lição aprendida, né? Aí não vou encerrar o projeto. Com certeza. Entendeu? Ele colocou uma coisa muito forte ali. Isso é da execução. Hã? Da execução. Grupo. Não tem ligação direta com o encerramento, né? É o monitoramento e o encerramento. Não, o monitoramento e controle está aqui em paralelo. Da execução, eu posso ir para o encerramento, mas em paralelo eu estou monitorando isso. Você está vendo que eu desenho aí, né? É que o desenho não é exaustivo, não. Eu vou falar desse desenho lá na frente, mas ele não é. Ele só representa algumas coisas, tá? Essa aqui, pessoal, eu comentei um pouquinho do patrocinador, não detalhei tudo. Dá uma olhada nessa questão que vocês marcariam.
O que marcamos nessa? Certo. Isso aqui é importante, pessoal. Já teve uma questão da Sede Granil cobrando isso. Pode ser que o SESC também cobre. Quem inicia o projeto? Uma entidade externa. O GP, ele vai ser escolhido durante a iniciação. Beleza? Então, ele não pode, iniciar, autorizar um projeto. Iniciar ali no sentido de autorizar, legal? Tá certíssima essa questão. O que marcamos nessa aqui? Não sabe. Essa questão tá esquisita, não tá? Fabricação do produto é projeto? Não. Entenderam? Essa questão ela ficou errada, mas ela tá esquisitíssima. Por que eu te afirmo isso? Porque ele pegou do livro da Rita. A Rita lá, CSO CPP, tem uma questão igual essa. Legal? Que já não estava boa lá. Trouxe para cá, ficou pior. Porque a premissa é errada, né? Fabricação de produto, não é projeto. Na hora lá você coloca errado. É isso. Você não concordou, tá esquisita, coloca errado. Deveria ser até anulada, porque a premissa foi errada, né? Se a premissa foi errada, a banca pode ter como erro ou como uma anulação. Às vezes acontece isso, ela anula porque ela mesma não entendeu o que ela quis colocar, ou o cara se confundiu, beleza? A tarefa, no caso, seria para o TAP, certo? Como? A tarefa, no caso, a ser concluído, que conseguiu, foi a realização do termo de abertura. Mas eu já estou fabricando um produto, tá vendo? Já terminou o projeto. O termo de abertura é no início, para o projeto, não para o produto. Eu também não sei se as causas têm que ser necessariamente essas. Tipo, não identificou bem os objetivos. Tem que ser, tá amarrado aí? Tá aí entendi o que você falou. Que o Rodrigo falou assim, bom, Muniz, mas vamos pensar aqui no final. Se eu não estou fazendo uma entrega boa do projeto, pode ser que eu não tenha identificado a razão de ser lá no início, no TAP, aí tá certo. Se ele fala que se na entrega do projeto não está dando certo, pode ser que não tenha identificado bem os objetivos do projeto. Beleza? Ele diz que encontrou dificuldade para fazer o TAP. Essa é a atividade que ele queria fazer e não fez. Certo? Mas as causas necessariamente têm que ser essas aqui do final. Não identificou bem os objetivos ou o produto, seria isso? Essa é a minha dúvida. Entendi. Para eu fazer o TAP, que é o slide seguinte, eu acho? Não, outro. Eu preciso identificar muito bem isso. Se eu não identificar muito bem isso, eu vou ter dificuldade de fazer o TAP, perfeitamente. Somente isso? Não, somente não. Uma das causas. Uma das principais, né? Porque o TAP é isso. Eu tenho que identificar o que eu tenho que entregar e definir... No TAP, não tá em... Tem. Vai ser o GP... Tem. Você está falando agora do conteúdo do TAP, né? Mas a razão de ser do TAP, Rodrigo, é identificar o objetivo do projeto. É claro, tem lá o GP, tem o patrocinador, né? Tem muita coisa. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tipo, o Dom fez o TAP porque não achou um gerente. Então, esse cara não foi nomeado. Entendi. Não é só aquilo ali, não. Mas é o principal. Ok. Tá? Então, pessoal, essa questão aqui é um exemplo típico, prático, de que ele pegou da livro de certificação. É menos comum no SESC, mas eu estou te mostrando uma questão. Por isso, de vez em quando, eu vou pegar alguma coisinha de lá para vocês aqui, do GAT, tá?